Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que bem. Graças a Deus eu estou bem. Estou muito feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de eu estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Palavra de Deus. Fazia um tempinho, né, que eu não aparecia, mas graças a Deus por esta oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito especial que a Bíblia fala. Mais um homem de Deus, um homem especial, que a Bíblia vai citar ele lá em Juízes. Vocês já ouviram falar sobre o livro de Juízes? Lá em Juízes conta uma breve história sobre um homem chamado Jefité. Vocês já ouviram falar sobre Jefité? Quando eu vi essa história, eu agradeci muito a Deus porque Ele me ama e eu sou importante para Ele. E hoje você vai aprender um pouquinho sobre isso. Mas antes, nós vamos orar. Nós vamos orar, pedir direção a Deus para este momento. Como é que a gente faz para orar mesmo? Me digam aí. Nós vamos fechar as mãos, juntar as mãos, feche os olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para estudar a Tua Palavra. Me ajuda como instrumento para repassar e ajuda as crianças também que elas vão entender. Nós te agradecemos e queremos te pedir por tudo que vai acontecer aqui hoje. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém! Crianças, esse aqui, ele é o Jefté. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Aqui, ele estava observando uma coisa muito estranha. Esses três, eles eram irmãos de Jefté, irmãos mais novos. Na verdade, eles eram meios irmãos. Jefté, ele não estava vivendo feliz ali naquela casa. Ele estava muito triste por estar naquele lá, crianças. Ah, crianças, que coisa ruim a gente se sentir triste na nossa própria casa. Então, crianças, ele estava se sentindo muito mal, muito mal. E aí, ele ficou pensando, por quê? Por quê? Por que eles fazem isso comigo? Por que eles me tratam tão mal? E eles ficavam insultando Jefté. Certo dia, eles disseram assim: nós não queremos você aqui na nossa casa. Nós queremos que você vá embora. Jefté ficava muito assustado porque ele não sabia por que eles queriam que ele fosse embora. E aí, ele viu o que eles disseram. Você não é filho da nossa mãe, você não pode ficar aqui. Sim, crianças, Jefté era meio irmão desses outros homens aqui. Jefté era irmão só por parte de pai. O nome do pai deles era Gileade. O pai de todos teve um caso com a mulher, que ele não casou com essa mulher. Aí a mulher engravidou de Jefté. E depois que o pai dele casou com a mãe desses homens aqui. E por isso que eles ficavam com muita raiva de Jefté. Porque Jefté, ele era o irmão mais velho. Isso, ele era o primeiro filho de Gileade com outra mulher. E era o irmão mais velho desses homens aqui, desses outros seus irmãos. E por isso eles eram meios irmãos de Jefté. Ele só era filho, eles todos eram filho do mesmo pai. Mas Jefté era filho de uma mãe e esses outros três eram filho de outra mãe. Exatamente. Então, Jefté, ele ficou muito arrasado. Ele ficou muito triste, porque ele já não aguentava mais os irmãos falarem aquelas coisas dele. Um olhar muito ruim, um olhar cheio de ódio. Ele ficava assustado. E quando ele passava, diziam: eu não gosto de você. Você não é nosso irmão, você não é para ficar na nossa casa, você não é filho da nossa mãe. E aí, crianças, Jefté, a cada dia que passava, ficava mais triste, mais angustiado. Ele já não sabia mais o que fazer. Jefté fazia: mas por que eles fazem isso comigo? Por que eles não gostam de mim? Será que eu tive culpa de meu pai engravidar uma mulher e eu ter nascido? Eu não tive culpa, eu não posso passar por isso. E ele vivia muito angustiado, ele vivia muito triste na sua casa. Os seus irmãos não aceitavam, ele ficava muito triste. Mas sabe por que os irmãos não queriam ele lá? Talvez, crianças, os irmãos não queriam que ele estivesse lá. Por quê? Porque ele era o filho mais velho e a herança do seu pai, quando seu pai morresse, ia para o filho mais velho. Então, os irmãos deles ficaram muito preocupados. E vocês acreditam que eles faziam todas essas coisas por conta disso? Deixava Jefté muito triste, Jefté angustiado. Crianças, isso é muito triste, sabia? E Jefté já não sabia mais o que fazer. Talvez, crianças, alguém de vocês, se sinta muito triste também, porque
é excluído pelos seus irmãos, é excluído pela sua própria família, não tem um lar feliz. Talvez seus vizinhos falem mal de você, até talvez na escola arenguem muito com você, não gostem de você. Mas crianças, a palavra de Deus diz, ó, que tem uma pessoa que lhe ama muito, apesar de quem você é, apesar de quem você é filho, apesar das coisas ruins que você faz, e essa pessoa é Deus. Deus, ele é muito amoroso. A palavra de Deus diz que ele é muito, muito misericordioso. Deus nos ama apesar de quem nós somos. Nós somos pessoas más, crianças. Nós fazemos coisas más, mas a palavra de Deus diz que Deus está pronto a nos perdoar. E por isso, ele enviou o seu filho Jesus para morrer por nós. A tia Aura já falou várias vezes sobre a morte de Jesus aqui, principalmente na Páscoa. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Jesus ressuscitou para nos dar vida. E isso, ele morreu para nos dar vida, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou e graças a Deus por isso, crianças. Então, pode ser que você seja assim como Jefité, se sinta excluído. Eu não sei mais o que fazer, as pessoas não gostam de mim. Mas lembre-se, Deus, ele lhe ama. Deus, ele ama você e enviou Jesus para morrer pelos seus pecados, crianças. Assim como ele ama você, ele amou Jefité também. Sabe o que aconteceu, crianças? Depois que aqueles irmãos falaram tudo aquilo, teve uma grande briga, uma terrível briga. Os irmãos de Jefité foram até ele e falaram coisas muito ruins, crianças. Lá na Bíblia, eu vou ler aqui pra vocês o que aconteceu. Eles falaram, crianças, que não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Eles quiseram dizer que o quê? Jefité, você não vai ficar aqui. Você não pode ficar nessa casa. Você não é filho da nossa mãe, então você não vai herdar nada do nosso pai. Você não vai, Jefité. Então eles brigaram muito com Jefité, crianças. Eles brigaram muito, muito mesmo, ao ponto de Jefité não saber mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que aconteceu uma coisa. O que será que aconteceu, criança? Jefité olhava para seus irmãos, e seus irmãos com raiva dele, com ódio dele. O que será que ele poderia fazer? E aí foi o que aconteceu. Jefité teve uma decisão. Vamos ler lá na palavra de Deus, crianças. Então, Jefité fugiu da presença de seus irmãos e foi habitar em outro país. Jefité foi para muito longe de seus irmãos. Jefité já não aguentava mais. Ele estava sofrendo muito e ele fugiu para muito longe. Ele não queria nem ficar no seu país. Ele foi embora. Crianças, infelizmente Jefité não sabia mais o que fazer. Ele não aguentou a pressão dos seus irmãos.